Olá, nessa aula nós vamos ver os fundamentos da comunicação, né? E vamos ver através de alguns exemplos de uma comunicação simples oral. Então, como se dá o processo de comunicação? Primeiro nós temos que ter um transmissor, ou transmissora no caso, né? E também um receptor. Aí nesse caso, tanto o transmissor como o receptor tem que ter capacidade de emitir uma informação, uma mensagem, e também de receber essa mensagem. No caso aqui, no nosso exemplo, a gente tem que os dois, ambos podem falar e escutar. Mas para eles falarem e escutarem, por exemplo, precisa ter um meio de transmissão. E no caso da fala oral, é o próprio ar, né? Que o som é emitido através do deslocamento de ondas, né? Então, que passa pelo ar. Então, a fala emite as ondas e o aparelho auditivo, né? Recebe essas ondas e interpreta os sons. E precisa ter uma linguagem, né? Então, a fala tem que ser trabalhada a partir de uma linguagem em que possa se comunicar o transmissor e o receptor na comunicação. No caso aqui a Rita vai ser a transmissora, né, do nosso exemplo, e o Carlos o receptor. Então a Rita, nesse caso, tem a capacidade de falar, assim como o Carlos também tem a capacidade de falar, e o Carlos aqui no primeiro momento vai colocar em prática a sua capacidade de escutar. Então, Rita inicia o diálogo, dando a mensagem: Oi, meu nome é Rita. Ela emite essa mensagem e o Carlos, com a capacidade que tem de escutar, acaba entendendo a mensagem, porque também entende o que Rita está falando. E aí, no protocolo que eles para conversar, né? Agora o Carlos vai responder a Rita e diz: Oi Rita, eu sou o Carlos. Emitindo a mensagem, Rita escuta e ok. E o diálogo prossegue. Só que agora acontece algo interessante. Ao mesmo tempo, Rita e Carlos falam, né? Emitem novas mensagens. A Rita diz prazer em conhecê-lo também. Ao mesmo tempo, o Carlos diz muito prazer. Então, nesse momento, o que acontece? Acontece um choque de mensagens, ou seja, os sons vão se entrelaçar e provavelmente ambos não vão entender exatamente o que o outro disse. Então, nesse momento, o que acontece normalmente no nosso diálogo, quando nós falamos igual com outra pessoa, é que nós damos uma parada e, a partir daí, alguém vai continuar, né? Então, depois da parada, o Carlos colocou muito prazer. E a Rita escutou perfeitamente, né? E disse prazer em conhecê-lo também. E o Carlos ouviu perfeitamente a mensagem. Bom, mas nós consideramos que, no caso, Rita e Carlos trabalham com a mesma linguagem, ou seja, eles estavam se comunicando em português. Vamos ver um outro exemplo agora. Agora a Rita vai enviar uma mensagem para outro colega, né, de trabalho de outro escritório. Oi, meu nome é Rita. E o que acontece? What? Oh God, I don't speak Spanish. Bom, Spanish aí é porque muitos americanos e ingleses acham que no Brasil se fala espanhol, né, e não português. Mas o que acontece? Rita agora está falando, tendo a capacidade de falar. O interlocutor dela, que é o Bob, tem a capacidade de escutar, mas a mensagem ele não entendeu, porque a linguagem em que ela está transmitindo a mensagem, ele não entende. Nesse caso, como eles precisam se comunicar, eles pediram a ajuda de uma intérprete, né? E aí, Rita começou novamente. Oi, meu nome é Rita. A intérprete, que entende o português, escutou, entendeu a mensagem e traduziu. Hi, my name is Rita.
e enviou, né, falou a mensagem, e aí o Bob escutou. Hi, I'm Bob. Nice to meet you. Continuando, a intérprete ouviu a mensagem do Bob, porque ela também entende, no caso, o inglês, e traduziu novamente, só que agora para português, né? Oi, eu sou Bob. Prazer em conhecê-la. Então a Rita escutou tranquilamente. Né? Bom, essa tradutora, ela pode estar junto ao receptor e ao transmissor e receptor, né? Ambos na comunicação. Por exemplo, uma conversa com amigos, você vai com um colega que sabe falar inglês e você vai para um país de língua inglesa e esse colega pode fazer uma tradução simultânea no bate-papo com o nativo da língua inglesa. Ou essa pessoa pode estar, inclusive, à distância, né, fazendo uma interlocução, uma tradução via telefone, via smartphone, hoje que a gente, né, videoconferência, uma série de recursos que nós temos hoje. O importante é que saber que, no caso, a gente precisa ter um receptor, né, aliás, um emissor da mensagem, um receptor da mensagem, uma mensagem sendo transmitida por um meio, né, e que esse meio seja compartilhado pelos dois participantes da conversa e que haja uma linguagem comum. Caso essa linguagem, por exemplo, não seja inteligível pelos dois, né, é importante ter mais uma pessoa que possa fazer esse processo de tradução das mensagens. Então, essa foi a base e no próximo vídeo a gente expande mais um pouquinho essa ideia.